Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Querido, querida, irmão, irmã, amigos e amigas, abra sua Bíblia comigo na sua casa. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 3, versículo 10. Aleluias. Adiante. Quero deixar essa mensagem para a nossa meditação. Quero deixar essa mensagem para você que está aí na tua casa, você que se encontra no leito de uma cama de hospital, para que você venha refletir, para que nós podemos meditar e guardar esta palavra na tábua do nosso coração. Porque a palavra do Senhor nos exorta, é a palavra do Senhor que é o alimento do nosso espírito e da nossa alma e do nosso fortalecimento, para nós caminharmos nessa vida com Cristo sobre a face dessa terra. Para nós andarmos num caminho de porta apertada, um caminho estreito. É a palavra que nos faz, aleluias, fortalecido para nós passarmos por este caminho espinhoso. A palavra do Senhor é a vitamina, é o fortalecimento para a nossa caminhada sobre a face dessa terra. Nos dias que nós estamos vivendo, dias terríveis, dias, aleluia, de tribulações e de lutas que nós estamos enfrentando. Muitos falsos profetas levantando, aleluias, enganando a muitos e muitos e muitos. Aleluia, as pessoas não estão olhando mais para a palavra do Senhor. As pessoas só estão olhando, aleluias, para o homem, para aquele que está em cima do altar. Não, aleluias, para a palavra que está nas suas mãos. E nesse dia, meu amigo, minha amiga, eu quero deixar, aleluia, este grande milagre que Jesus fez, aleluias, naquele tempo. Jesus aqui não falou tica-tica, tica-taca, não. Aleluias. Jesus aqui chegou, aleluias, com todo o teu poder e tua glória e curou aquela mulher que há 18 anos estava sofrendo com aquela enfermidade. Jesus aqui não inventou línguas estranhas. Jesus aqui não inventou, aleluias, aleluias, línguas estrangeiras. Jesus chegou e curou de uma vez por toda. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão aí, aleluia, sendo enganados. Muitos falsos profetas levantando, enganando a muitos, aleluias, porque eles estão olhando para o homem. Satanás está usando muitos vasos que pertencem a ele sobre essa terra para enganar. Aleluias, muitos e a muitas. Se nós não olharmos para a palavra do Senhor, nós seremos enganados, porque os dias são de tribulações, de lutas, dias trabalhosos que nós estamos enfrentando sobre essa terra. E Jesus disse: entrai para um caminho estreito, entrai para um caminho apertado. Aleluias. Meus amados, Jesus fala de renúncia. Jesus fala de renúncia de pecado. Jesus fala de doutrina. Jesus fala que nós temos que renunciar
Jesus fala que nós temos, aleluia, que deixar para trás os nossos fardos, porque pelo caminho apertado não tem como nós carregar a nossa bagagem. No caminho apertado não tem como nós passar com nossos fardos pesados de pecado. É por isso que ele fala: me dá o seu fardo pesado e toma o meu jugo leve, meu fardo suave, que é leve. Aleluias. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ensinava no sábado, numa da sinagoga, e eis que ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a e se disse-lhe: mulher, está livre da sua enfermidade. Jesus não ficou falando tica-tica, tica-taca, taca-taca, não. Jesus chegou aqui e falou: mulher, você está livre da sua enfermidade. Aleluias. Jesus não fez rodeio aqui na palavra. Jesus não foi, aleluia, rodeando em cima de púlpito, dando cabalhota, aleluia, dando chute no vento. Não. Jesus chegou, aleluia, e disse para a mulher: mulher, você está curada da sua enfermidade. Aquela mulher que há 18 anos se encontrava curvada, ela não poderia se endireitar. E muitos estão sendo enganados pelo tica-tica, tica-taca, taca-taca, nas redes sociais, nos templos abarrotados de gente fria de espírito, gente que não conhece a palavra, gente que não olha para a palavra de que Jesus nos deixou, gente que não olha para as parábolas, porque as parábolas que Jesus escreveu nos faz fortalecidos e nos faz, aleluia, enxergar o mundo dos falsos profetas, dos falsos enganadores que estão aí, aleluia, sobre esse planeta Terra nos dias que nós estamos vivendo, aleluias. Promessa de Jesus não foi carro novo, promessa de Jesus não foi casa nova, promessa de Jesus não foi mansão, não foi terreno, promessa de Jesus não foi, aleluia, tesouros nessa terra, não. Promessa de Jesus, aleluia, foi uma vida eterna, foi uma vida de renúncia, aleluias. Nós vemos uma pregadora aí, mirim, que sai na rede social, que fala que o carro novo é promessa, que a mansão é promessa. Promessa de Jesus é salvação. Promessa de Jesus, aleluia, a cura da nossa alma. Jesus aproveitou do tempo que ele estava sobre a terra para curar muitas pessoas, mas Jesus não veio curar ninguém. Jesus veio curar a nossa alma, porque ele disse, aleluias, eu vim para aqueles que estavam doentes, mas doentes de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se Jesus tivesse vindo curar, ele tinha curado muitos e milhares de pessoas. E alguns milagres que Jesus fez para provar que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas mesmo ele operando os milagres, eles o condenaram e levaram para a cruz e o mataram. Muitos nos dias de hoje só querem os milagres, não querem nem saber, aleluia, das promessas de Jesus de vida eterna. Só quer, aleluia, os milagres, a cura do câncer, a cura da AIDS, aleluia, uma bênção num carro novo. É isso que eles querem, mas não estão importando com sua alma. O que importa para o homem é uma vida eterna, porque a nossa vida neste mundo é passageira. A nossa vida nessa terra é passageira, aleluias. Por mais que o homem vive aqui 70, 80 anos, não se compara uma vida, aleluia, que é para a eternidade. A vida do homem nessa terra é passageira. Aqui nós não devemos, aleluias, juntar tesouro, porque o próprio Jesus nos alertou e nos disse: não ajunteis tesouro na terra, aonde o ladrão mima, aonde o ferrugem destrói, e aonde a traça, aleluia, corrói. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde o ferrugem corrói e a traça destrói, assim a palavra nos fala. Mas junteis tesouro nos céus, que lá é para a eternidade. Aleluias. E como nós nos juntamos tesouro no céu? É quando nós olhamos para a palavra, é quando nós renunciamos os nossos desejos sobre este mundo.
Meus amados, se nós olharmos para nós mesmos e dissermos que nós não temos desejo, nós somos mentirosos, porque todos nós somos pecadores, todos nós sentimos desejos, porque a carne é assim que ela faz. A nossa carne, ela tem desejo de comer, de alimentar. A nossa carne tem desejo, aleluias, de sexo. A nossa carne tem desejo, aleluia, de muitas coisas. Mas nós temos que saber, aleluia, dosar. Nós temos que saber levar, aleluias, a nossa carne, o nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: renunciai a vós mesmo, tomai a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus significa carregar a nossa cruz. Seguir Jesus significa carregar os nossos fardos, mas os fardos leves, porque Ele retoma os nossos fardos pesados e nos dá um fardo leves, a qual com esses fardos nós conseguiremos trilhar por este caminho que Ele diz que é caminho apertado. Mulher, está livre da sua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Glorificava a Deus, aleluia. E tomando a palavra, o princípio da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse: a multidão 6 dias há em que é misto trabalhar. Neste, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondendo-lhe, porém, o Senhor lhe disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água. Louvado seja o nome do Senhor. E então convinha saltar desta prisão no dia de sábado. Esta é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Aleluias. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Há 18 anos aquela mulher havia presa com aquela enfermidade, a qual Satanás, lançando aquela enfermidade sobre aquela mulher, aquela mulher não podia se endireitar, ela andava curvada. E Jesus, vendo aquela mulher, aleluias, porque Jesus curava aqueles que ele encontrava. Aqueles que ele encontrava enfermo, ele dava a cura. Mas Jesus veio para nos dar a cura da nossa alma. Jesus veio para curar o nosso espírito, a nossa alma que se encontrava doente. Aleluias, glória a Jesus. E aquela mulher recebeu a cura do corpo. Aquela mulher se endireitou. Depois de 18 anos que ela se encontrava curvada com aquela enfermidade, Jesus deu, aleluias, a cura para o corpo daquela mulher. E com certeza a cura da alma, porque também ela era filha de Abraão. Jesus disse para os fariseus: é justo que solte essa filha que está acorrentada, presa pelo Satanás há 18 anos. E eles interrogavam Jesus porque ele estava curando no sábado, porque o sábado era dia de descanso. E Jesus disse para eles: vocês não levam seus jumentos, seus bois a beber água no sábado? Por que não curar essa filha de Abraão que se encontra presa, aleluia, 18 anos acorrentada? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que era feita por ele, aleluias, maravilhas. Aquela multidão, aleluia, se glorificava. A multidão, aleluia, se admirava pelo grande milagre que Jesus operava. Meus amados, mas isso para Jesus não importava. Jesus queria curar mesmo, era a alma daquela multidão. Nós vemos muitos templos abarrotados de pessoas quando vê um milagre, aleluias, eles esquecem até mesmo de Jesus. Porque eles só ligam no milagre, eles só ligam na cura, na libertação de enfermidades, mas não liga para a cura da sua alma.
Aleluias. E muitas das vezes tem pessoas acorrentadas. Eu não estou falando aqui de doenças, aleluias, carnais, de doença do corpo, não. Estou falando de doença de almas, pessoas acorrentadas espiritualmente, pessoas, aleluia, que se encontram numa depressão. Muitos dizem que depressão é uma doença, aleluias, a doença do corpo, não. A doença da depressão é lançada pelo Satanás. A doença da depressão é a mesma doença que Davi o possuía, aquela angústia que Davi tinha. E Davi não socorria homem algum, porque Davi sabia que o homem não podia o socorrer. Davi sabia que o homem não poderia dar a cura para aquela enfermidade, porque aquela enfermidade de Davi era espiritual. E a mesma depressão no dia de hoje, meus amados, é a mesma depressão, a angústia que Davi possuía naquela época. Porque Davi, quando pecava, Davi quando cometia erro, porque Davi pecava muito e muito na presença de Deus, e ele ficava angustiado, ele ficava deprimido, porque ele se encontrava em pecado. E aonde Davi encontrava respostas, aonde Davi encontrava, aleluias, o perdão, não era no homem. É por isso que Davi, aleluia, ia nos seus aposentos a falar com o Senhor. Davi ia nos seus aposentos e conversava com Deus, para que Deus, aleluia, o perdoasse. E ali o Senhor ouvia o clamor do rei Davi e dava para ele a libertação daquela enfermidade espiritual. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados, nós somos passageiros neste mundo. A nossa vida é muito curta sobre essa terra. Nós vemos que Jesus curou Lázaro, mas Lázaro não viveu para a eternidade, não. Lázaro viveu 15 anos mais, mas ele tinha que morrer. Todos nós temos que morrer. Há rico, não há pobre, não há cego, aleijados, mancos. Todos têm que enfrentar a morte. A morte vem para preto, branco, feio, bonito. Todos temos que enfrentar a morte. Não há uma saída. A morte é para todos. É por isso que Jesus nos ensinou. É por isso que Ele foi no Calvário, morreu e ressuscitou, para nos ver, fazer entender que nós temos que enfrentar a morte. A morte é lícita para todos nós. Aleluias, glória a Jesus. Mas muitos acham que vai viver para semente. Muitos acham, aleluia, que sua vida é eterna na terra. Começa a humilhar as pessoas. Começa até mesmo as pessoas evangélicas. Quantos evangélicos nós vamos, às vezes a gente vai nos templos e vê tantas pessoas que se acham grande demais. Pessoas que se estão no salto alto. Pessoas que estão nas suas vestes e marcas. Acha, aleluia, começa a olhar para as outras pessoas dentro do templo. Aleluias. Estou falando de pessoas evangélicas mesmo, que conhecem a palavra de Deus, mas se acha poderoso, se acha mais bonito, se acha, aleluia, mas não olha para dentro de si mesmo, que está a mesma podridão que todos nós possuímos dentro de nós, a mesma podridão, aleluias. A beleza, aleluia, exterior para Deus não faz diferença. A beleza exterior para o nosso Deus não faz diferença. O que faz diferença para Deus é a beleza do nosso coração. Aleluias. A beleza que faz diferença para Deus é aquela beleza que nós possuímos interiormente dentro de nós. Aleluias. Porque diz o Senhor Jesus que aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Quantos, aleluias, ricos, poderosos, que morreram, aleluias, e no seu sepultamento não puderam nem abrir o caixão, porque o corpo do homem é matéria, o corpo do homem, aleluia, é podridão, o corpo do homem, aleluia, é pó da terra, o corpo do homem é esterco da terra. O que vale é a nossa alma que tem que estar, aleluia, limpa, a nossa alma tem que estar, aleluia, limpa na presença do Senhor.
onde Jesus estava pregando, ensinando como ele curou esta mulher que há 18 anos estava com essa enfermidade. Aqueles fariseus, aqueles homens que estavam ali, aleluia, dizendo para ele: não pode curar no sábado. Eles queriam ser grande demais, aleluia. Eles queriam enfrentar até mesmo o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque eles achavam que a lei deles, aleluia, não poderia ser quebrada, e ela foi quebrada. A lei foi quebrada quando o véu do templo se partiu de alto a baixo. Diz a palavra que ele não abriu de baixo para cima, ele abriu de cima para baixo, libertando o homem da lei, libertando o homem da lei e colocando o homem na graça. A graça de Jesus, nós somos salvos pela graça de Jesus, aleluias. Eu quero deixar essa mensagem aqui, ó. Lucas capítulo 12, versículo 4, diz assim, o próprio Jesus: e digo vós, amigos meus, não temais o que mata o corpo, e depois, aleluias, não tem mais o que fazer. Não temo o homem, meus amados. Para que temer o homem só porque ele tem dinheiro? Isso é apenas títulos, dinheiro, propriedade, fazendas, mansões, carros e luxos. São apenas títulos, são apenas, aleluias, coisas dessa terra, porque o homem não leva nada consigo. E Jesus diz assim: eu digo vós e amigos meus, não, aleluia, temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. O homem só tem poder de matar o corpo, mas não tem poder, aleluia, de matar a alma. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, é esse temer. Sim, vos digo, a esse temereis. Aleluias. Jesus falava de Deus. Jesus falava de Deus. Não tema aquele que tem poder somente de matar o corpo e depois não pode fazer mais nada, mas temerei aquele que tem poder de matar, aleluias, e lançar ainda no inferno, aleluias. Este é dono de todo o poder no céu e na terra. Jesus diz ainda mais, no capítulo 3, do mesmo capítulo que nós estávamos lendo aqui, e no versículo 22, Jesus diz para os discípulos assim: percorri a cidade e as aldeias, ensinando, caminhando para Jerusalém, e disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu: aleluia. Confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nós. Aleluias. E respondendo ele, vós disse: não sei de onde vós sois. Então começais a dizer: temos comido e bebidos na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo vós que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticam a iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do oriente e do ocidente,
do norte e do sul, assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Eis que o derradeiro aquecerão os primeiros, e os primeiros aquecerão os derradeiros. Cuidado, aleluias. Por você estar nos templos muitos e muitos anos, mas não conseguiram ainda converter das suas iniquidades. Quantos que tem muitos anos que está dentro dos templos, mas ainda não converteram das suas iniquidades? Jesus fala aqui das iniquidades. Jesus fala aqui, aleluia, de humildades. Jesus fala aqui, aleluia, de libertação. Jesus fala aqui dos fardos, de porta estreita. Jesus fala aqui, aleluia, de cura de almas. Louvado seja Deus. Cuidado por achar que já está salvo, por ter muitos anos dentro dos tempos. Quantos filhos de pastores, né, que se acha poderoso demais, só porque o pai é pastor, o pai é obreiro, o pai tem algum cargo no templo, acha que pode fazer de tudo, e para eles não há acusação, para eles, aleluia, não há uma condenação. Cuidado por você se achar, aleluia, que é poderoso demais. Deus, aleluia, olha para todos iguais. Aleluias. Deus não está olhando para você se você é filha de pastor. Deus não está olhando para você se você é filho de pastor. Deus está olhando para o seu coração. Aleluias, glória a Jesus. Eu deixo essa mensagem neste domingo. Deixa essa mensagem para a nossa vida espiritual, para que possamos pegar esta mensagem para nós e começarmos a colocar ela em prática nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Gente, vamos estar encerrando a nossa transmissão. Vai dar meio-dia. Eu quero estar com você mais tempo, porque eu estou de férias. Entrei de férias no meu trabalho na sexta-feira. E vou aproveitar este tempo que eu estou de férias do meu trabalho para nós compartilhar mais da bondade de Deus, da grandeza de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Porque o meu tempo que eu tenho, eu não jogo ele fora em bobajada dessa terra. O tempo que sobra para mim, eu dedico ele ao meu Deus. Eu dedico ele ao meu Senhor. Porque eu já perdi muito tempo, 20 anos afastado dos caminhos do Senhor. Nos botecos, a hora dessa eu estava nos botecos sem comer, só bebendo cachaça, fumando maconha e fazendo gracinha com o nome de Deus. Até o dia, aleluia, que Ele mostrou para mim que Ele era Deus. Até o dia, aleluias, que Ele mostrou para mim que Ele é sobre todas as coisas, e eu tive que voltar. Não porque eu queria, porque eu não tinha mais força para voltar, porque eu se tornei um zombador. Eu me tornei, aleluia, um gozador de Deus. Zombava, falava muitas coisas de Deus nos botecos. Até o dia que Ele mostrou para mim que Ele é Deus, e de Deus não se brinca, e com Deus não se brinca. E me arrependo de ter ficado 20 anos afastado da presença do Senhor. 20 anos da minha vida jogado fora. O fruto do meu trabalho. Glória a Deus. Eu deixo essa mensagem para você. Obrigado a você aqui do Kawaii, do TikTok.
Meus irmãos, minhas irmãs aqui do TikTok, a Nadir Ferreira, né, acabou de me seguir aí, ela compartilhou a minha live. Obrigado, viu, Nadir? Aleluia, nordestino, aqui o cantor Zé Carlos, o cantor nordestino, né? Nosso irmão Zé Carlos, compartilhou também. Muito obrigado a todos que compartilhou, o que curtiram, o que deixou seu like, o que enviou presente. Gratidão, gente, do fundo do meu coração, né? Muito obrigado, que Deus abençoe a vida e o lar de vocês aí, né? Amém, minha irmã Nadir Ferreira, obrigado, minha irmã. Deus abençoe seu domingo também, toda a sua família, tá bom? Um ótimo dia de muita saúde, muita paz, um bom almoço para vocês aí, tá bom? Fique com Deus. Nós voltaremos assim, né, que Deus nos permite, a hora que Ele nos permitir, nós estaremos de volta para nós compartilhar mais a bondade de Deus para nossas vidas, tá bom? Fique com Deus, a paz do Senhor, você aqui do TikTok, você do Kawaii também, muito obrigado pelas curtidas, você que entrou comigo, você que comentou, você que compartilhou aí, fique com Deus, agradeço a vocês do fundo do meu coração, quero orar por cada um de vocês, né? Estarei todos os dias que eu dobro meu joelho, eu lembro dos meus seguidores aqui do Kawaii, lembro dos meus seguidores aqui no TikTok, né? Deus abençoe a família, lá, cada um de vocês. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima, assim se Deus nos permitir. Quero deixar um último louvor nesta manhã, para nós assim encerrarmos. Wagner Santo e Aureline Dourado. Aleluia. Oh, aleluia. Parece que eu estou vendo aquela mulher enfrentando a multidão, mas ela tocou com muita fé em Jesus. Wagner Santo e Aureline Dourado, ele tocou. Ela tocou. Conheço a história de uma mulher diferente que me deixa pensar o que fazia ela ser tão diferente. Eram as marcas da dor no seu coração. Indecifrável era a luta em que vivia aquela mulher. 12 anos não é 12 dias, tem que ter muita fé para sobreviver. Pois o mal só insistia em não deixá-la. Vergonha e preconceito da sociedade e machucava. Mas a esperança não morreu, prevaleceu. A fé de receber o milagre venceu. Ela tocou nas vestes de Jesus, virtude saiu, resplandeceu a luz. Ela tocou de um jeito diferente, foi um toque de fé. Ela tocou nas vestes de Jesus, virtude saiu, resplandeceu a luz. Ela tocou de um jeito diferente, foi um toque de fé. Indecifrável era a luta em que vivia aquela mulher. 12 anos não é 12 dias, tem que ter muita fé para sobreviver. Pois o mal só insistia em não deixá-la. Vergonha e preconceito da sociedade lhe machucava. Mas a esperança não morreu, prevaleceu. A fé de receber o milagre venceu. Ela tocou nas vestes de Jesus, virtude saiu, resplandeceu a luz. Ela
Jesus, virtude está